Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Star Wars: O Despertar da Força. Antes de começar esse vídeo, eu queria deixar aqui um spoiler alert. Se você ainda não assistiu Star Wars: O Despertar da Força, dá pausa no vídeo. É assustador o tanto de teorias e ideias que o pessoal consegue criar sobre Star Wars, linkando com a trilogia antiga, linkando com as prequels. Se você quiser ver aqui embaixo, eu vou deixar um link para uma teoria que diz que o Jar Jar Binks é um verdadeiro vilão da saga toda. É assim, ridículo. Mas a gente vai começar pelas teorias da Rey. Todas as teorias que cercam essa personagem tão misteriosa. A primeira teoria mais óbvia é que, na verdade, ela é filha do Luke Skywalker. Se você parar para traçar um paralelo entre o episódio 4 e o 7, você vai ver que o 7 é quase que uma versão, eu não vou dizer remake, mas é quase uma versão atualizada. Só que na verdade, em vez de a gente ter o personagem do Luke Skywalker, a gente tem o personagem da Rey, que é a versão feminina do Luke. Menos bundona, menos bobalhona. É aquela representação do Luke, que é a pessoa inocente que é chamada para a aventura. É meio que um consenso, assim, que pra ela que ela seja uma personagem tão poderosa, que assim que ela toca o sabre, ela tem que despertar da força e ela consegue fazer umas coisas, tipo, ultra avançadas. É impossível não pensar que ela provavelmente tem alguma relação com a família Skywalker. Mas, cara, assim, não é uma parada obrigatória. Então, nesse caso, ok, ela é filha do Luke, mas ela pode não ser. A gente não tem como saber, não tem nada que diga, a parte do fato dela tocar o sabre, que foi do Anakin e depois do Luke, que ela teve aquele monte de visões e tal, mas fora isso não tem nada que ligue ela diretamente ao Luke. O que mais conta contra essa teoria é o fato de que, cara, seria a revelação mais óbvia da história do cinema, porque tá todo mundo já contando isso meio que como certo, e Jedi não podem ter família, eles são como monges, eles fazem um voto de castidade. Então, ou o Luke deu uma puladinha de cerca, ou essa teoria já começou furada. Eu vou falar mais pra frente sobre a teoria de que ela talvez pudesse ser filha do Han Solo e da Leia, mas sem querer apelar muito para material do universo expandido ou outras fontes que não sejam o filme, ela tem uma conversa, na novelização oficial do filme, ela tem uma conversa com a Leia, que diz que ela não quer ter o mesmo destino que o... Assim, a Leia diz pra ela que não quer que ela tenha... Não quer que ela tenha o mesmo destino do filho dela. Mas assim, se ela fosse filha da Leia, ela diria seu irmão, não diria nosso filho, né? Ok. Bom, aí a gente vai pra outra teoria de que ela possa ser filha do Han e da Leia. Essa também parte da premissa dela ser uma Skywalker, mas a minha pergunta para furar a teoria principal é: por que os pais dela abandonariam ela no meio de um deserto com aquele cara asqueroso que dá meia porção por dia pra ela? Porque sim, Zecão! Mesmo que ela fosse a irmã mais nova do Ben Solo, ou Kylo Ren, não faz muito sentido você pegar e... o que a gente vai fazer com o nosso filho? Vamos deixar ele no deserto, num planeta deserto, e ele que se foda, mas pelo menos ele está escondido. Mas um ponto que fortalece a teoria é o fato de que quando o Kylo Ren descobre que uma garota ajudou o Finn e o BB-8 a escaparem de Jakku, ele já estava dando um chilique, mas o chilique dele multiplica por 10. Outra coisa que as pessoas costumam falar é que o que pode ter acontecido é que o Kylo Ren foi o responsável pelo massacre no Templo Jedi, isso a gente consegue ver pela visão quando ela toca o sabre, mas que ele pode ter abandonado ela em Jakku para ela ser esquecida. Outra teoria que tem circulado bastante na internet, que a gente até fez um post lá no Procrastination, eu vou deixar o link aqui embaixo, é que ela poderia ser uma parente do Obi-Wan. Obviamente que filha ela não pode ser, já que pela linha do tempo, quando a gente encontra o Obi-Wan em episódio 4, ele já tá um velhaco de uns 80 anos de idade, depois de ficar autoexilado em Tatooine para tomar conta do Luke mesmo à distância. E aí a gente chega numa outra teoria bem importante, que eu acho que no final das contas é o que vai acabar rolando,
é que ela não é, na verdade, ninguém. Ela não é Skywalker, ela não é Kenobi, ela não é porra nenhuma. Ela é uma pessoa que nasceu, tem uma conexão extrema com a Força, e que aquilo tudo foi despertado num estalar de dedo quando ela tocou um sabre que tinha bastante história dentro dele, por dizer assim. Mesmo que ela seja uma sobrevivente do massacre no Templo Jedi, que tenha sido deixada no planeta de propósito, em Jakku, pra ser esquecida ou pra dar uma sumida do mapa, ainda assim ela pode ser alguém de uma família X que não tem nenhuma relação com Skywalkers ou Kenobis e que só foi pega no meio desse fogo cruzado todo porque aconteceu dela nascer assim. Ela podia ser, por exemplo, uma criança órfã que circulava em torno do Templo Jedi e que foi adotada pelo Luke após ele descobrir que ela tinha uma conexão muito forte com a Força. E aí depois de toda a merda que aconteceu no Templo Jedi, a execução de todos os membros, que é o que aparece no flashback, que pode ser até uma lembrança dela mesma, ela foi mandada por alguém pro fim da galáxia, lá no cu do universo, para ficar escondida e não ser ameaçada por ninguém que talvez estivesse tentando acabar de vez com a Ordem Jedi, já que o Luke desapareceu. Agora começa uma parte bem bizarra das teorias, que o pessoal não tem muito limite e costuma exagerar. Então, essa teoria dá conta de que ela seria um clone do Anakin, ou do Luke, ou dos dois. Se você parar pra pensar, é até meio natural que o Império tivesse algum registro de DNA do Darth Vader, no caso o Anakin, e que tivesse lá pro Imperador fazer o experimento que desse bem na telha dele. Afinal de contas, assim, eu gosto do Darth Vader, mas se a gente for resumir a história, ele é a putinha do Imperador. E aí você pergunta do DNA do Luke. O Império não teria como ter ele, mas no caso, se você parar pra pensar, a espada dele foi encontrada, sabe, de luz, e caiu com a mão naquele buraco. Então, quem recuperou a espada pode muito bem ter recuperado a mão e sabe-se lá o que fizeram com a mão dele. Então, pra resumir a teoria maluca, a Rey podia ser só um experimento de DNA que seria uma mistura dos dois, ou DNA de um ou DNA do outro. E eu acho muito, muito bizarro, e se for isso, assim, vai ser bem decepcionante. Vamos pra mais uma teoria maluca. A Rey poderia ter sido gerada que nem o Anakin. Se você lembra bem em episódio 1, quando o Qui-Gon Jinn pergunta quem era o pai do Anakin, a mãe dele fala que ele foi gerado espontaneamente. Meio que aquela coisa meio a Virgem Maria. Ela ficou grávida do Espírito Santo e nasceu o escolhido para equilibrar a força. Who was his father? There was no father. I carried him, I gave birth, I raised him. I can't explain what happened. A Rey, de repente, foi alguma coisa nesse sentido. Nasceu de uma mãe X, porque não poderia ser um pai. E simplesmente nasceu e foi abandonada no planeta por razões que não vem ao caso. E aí acontece que ela tem a força e é isso. E já que a gente está na parada mais espiritual, se ela não foi gerada tipo Jesus, que nasceu sem pai, foi o filho do Espírito Santo, ela poderia simplesmente ser uma reencarnação do Anakin. Para você que acredita em espiritismo e vida após a morte, ele pode ter morrido como Anakin, reencarnou como Rey. E tá de volta para trazer equilíbrio à força. Eu sinceramente não acredito em nenhuma das duas, eu acho que nenhuma dessas daí tem futuro. Inclusive nos materiais expandidos que estão marcados para sair esse ano, eu acho que já deve cair a maioria dessas teorias doidas. Essa teoria é muito, muito, muito bizarra. Vamos lá. Ela envolve a Rey e o Snoke. Imagine você que aquela imagem holográfica que a gente vê no filme, na verdade não é a imagem real do Snoke. Tudo que a gente sabe sobre ele é o que apareceu no filme, certo? Mas se você for parar pra pensar, ele pode ser uma outra pessoa, de outra espécie, de outro planeta, pode ser uma humana, que usa aquela imagem para se passar por uma terceira pessoa para ninguém desconfiar dela. Sim, é nesse nível de bizarro. Então a teoria diz que o Snoke na verdade seria uma mulher que foi mulher de Luke e portanto mãe da Rey. E aí o Luke escondeu ela no meio do cu do universo para proteger ele da mãe.
E por mais absurdo que seja, ainda tem gente falando que a Rey poderia ser filha do Luke e da Leia. Essa não tem nem muito comentário pra fazer, né, cara? Porque primeiro que não teria como, segundo que não teria aonde, e terceiro que depois de saber que ela é irmã dele, ainda assim... Bom, gente, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas teorias. A gente já tem bastante coisa pra falar. E, bom, é isso. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha pra gente, que é importante. Assina o canal aqui embaixo. E fica de olho nas nossas atualizações. E é isso, gente. Falou!